Meus queridos amigos novos investidores, esse aqui já é o quinto ou sexto vídeo aqui no canal que eu faço de aumento de taxa Selic. A gente teve sei lá quantos aumentos consecutivos na taxa Selic, se eu não me engano foram 12, e só pra você ter uma ideia, a gente tá chegando nos níveis lá de 2016, onde a nossa taxa Selic estava em 14,25% ao ano. E nesse vídeo vou te explicar mais uma vez aqui pela quinta ou sexta vez, como eu já disse, o que você pode fazer e como isso te afeta. Só para vocês terem uma ideia, a gente está chegando perto da nossa maior taxa desde os últimos 6 anos, desde lá novembro de 2016, que estava em 14,25% ao ano. Mas aí a gente se pergunta, o que isso está acontecendo? Por que continua subindo? Por que isso tudo? Relaxa, primeiro eu vou te explicar o que é a taxa Selic e depois eu vou te explicar também tudo que vai acontecer daqui para frente, se vai subir, se não vai e como isso afeta o seu dinheiro hoje. Seguinte, a taxa Selic é um mecanismo que o Banco Central usa para controlar a inflação. É só isso, é literalmente muito simples. Quando a nossa inflação está muito alta, o Banco Central vai lá e aumenta a taxa Selic. Por quê? Porque com a taxa Selic mais alta, o custo de crédito fica muito mais caro. Então, por exemplo, as parcelas do cartão de crédito ficam mais caros, os financiamentos ficam mais caros, e aí por conta disso, as pessoas e as empresas no geral param de consumir. Isso acaba retraindo a economia, e aí essa inflação que estava muito alta tende a cair, o consumo tende a cair. Mas acontece a mesma coisa pro contrário. Vamos supor que o Banco Central quer aquecer a economia. Eles vão lá e abaixam a taxa Selic, que foi o que aconteceu lá em 2020 na pandemia. Por quê? Porque estava tudo fechado, eles de algum jeito queriam aquecer a economia, e por conta disso, o Banco Central foi lá e falou, vamos diminuir a taxa Selic para 2%. Então na pandemia, esse foi o jeito que o Banco Central achou de tentar estimular um pouco mais a nossa economia. E aí de um tempo para cá, se você acompanha o canal, ou pelo menos a economia aqui do Brasil, você viu que a nossa inflação aumentou muito, ainda mais do final do ano de 2021 até agora, o meio desse ano de 2022. E aí, os pequenos motivos rapidinho, só para não deixar isso passar em branco, são: primeiro, o auxílio do governo na pandemia, porque isso teve que imprimir muito dinheiro e aí isso acaba causando muita inflação. Segundo, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Para você que não sabe, a Rússia é um dos maiores países que exportam petróleo no mundo, e petróleo, caso você não saiba, é um dos ingredientes mais importantes para a gasolina, por isso que hoje você vai num posto e encontra R$7 o litro da gasolina. E o terceiro ponto aqui é o aumento de taxa básica de juros também lá nos Estados Unidos, que aumentou em 0,75 pontos percentuais. E a gente sabe que o que acontece nos Estados Unidos, de certo modo, acaba se irradiando pelo mundo inteiro. Então tá bom, mas quais que são as consequências disso? Cara, mais uma vez, quem acompanha aqui o canal já sabe, todos os vídeos eu falo a mesma coisa. A renda fixa acaba sendo muito beneficiada pelo aumento da taxa Selic, pelo fato dos investimentos de renda fixa serem atrelados a essa taxa. Mas pelo outro lado, a renda variável acaba se desvalorizando muito, porque a renda fixa fica muito mais atrativa e todo mundo sabe que renda fixa não tem nenhum risco. Nenhum não, mas é muito pequeno risco. Então acaba que a renda variável se desvaloriza muito e a renda fixa acaba se valorizando muito. Essas são as consequências mais explícitas do aumento de taxa Selic. Mas e aí, a taxa será que vai parar de subir? Eu falei, é o 12º aumento consecutivo. Por que isso vem acontecendo e será que vai parar? Então, no último mês agora, a gente viu que a inflação diminuiu um pouco, mas isso é muito importante, presta atenção aqui. Isso não quer dizer que os preços vão começar a cair, mas sim que a velocidade com que os preços sobem diminuiu. Então, os preços não estão mais, subindo muito. Eles estão subindo ainda, mas com uma velocidade um pouco mais devagar. E com isso pode acontecer que haja uma contenção da taxa Selic ainda nesse ano. Pode ser que o Banco Central fale, já deu de subir, vamos começar a descer um pouco a taxa Selic, caso tudo continue andando assim. Só que nesse meio tempo, não sei se você lembra, você é brasileiro e de 4 em 4 anos a gente tem um negócio que chama eleições, e esse ano a gente tem as eleições, então as eleições acabam ficando aí com uma incerteza muito grande de quem vai ganhar, de qual governo vai vir, se é Lula, se é Bolsonaro, se é alguma terceira via que vai existir, agora, alguns meses antes. Então com essa incerteza muito grande das eleições, acaba que, a gente acha uma coisa, mas não dá pra escrever em pedra, não dá pra você profetizar isso, sabendo de todas as incertezas que a gente ainda tem ao longo desse ano. E antes que você saia desse vídeo, tem a informação agora mais importante
de longe. Eu não sei se você acompanha aí o mundo no geral, política e também economia, mas se você acompanha, você viu que a presidente da Câmara dos Estados Unidos, chamada Nancy Pelosi, foi até Taiwan para dar uma visitada lá. Só que não foi simplesmente para dar uma visitada. O que aconteceu? Caso você não saiba, Taiwan é uma ilha independente desde 1949, depois que rolou uma guerra civil. Na China, o Partido Comunista ganhou e aí os capitalistas saíram da China e foram ali para Taiwan, que é uma ilha do lado da China. E desde então, a China vê Taiwan como uma província rebelde, mas os Estados Unidos sempre apoiaram Taiwan, falando que era um país independente e que estava tudo certo. Só que a China quer ir atrás desse território de Taiwan. Por quê? Porque tendo esse território de Taiwan, eles vão estar no Oeste Pacífico, e a China estando no Oeste Pacífico, eles vão ter a chance de ter aí bases militares perto dos Estados Unidos. Só que quem não gosta disso? Os Estados Unidos. E aí essa Nancy foi até lá a Taiwan para reafirmar o apoio deles à independência e tudo mais. Só que, a China falou que pode entrar com força de exército contra isso, teve avião da China indo para Taiwan, teve barco lá na China, teve, força literalmente de exército se movimentando só por conta de uma visita. E toda essa história pode até ser legal, nossa, independência, guerra, não sei o quê, mas o que isso tem a ver com a taxa Selic? Por que eu tô falando isso? Pensa o seguinte, a Rússia já tá em guerra com a Ucrânia e você viu o efeito que isso teve pra gente aqui no Brasil. Pensa aí comigo, se as duas maiores potências do mundo, Estados Unidos e também a Rússia, entrarem em guerra ao mesmo tempo, cara, a chance da gente ter uma recessão lá nos Estados Unidos ou simplesmente tudo colapsar é muito grande. Isso sem contar que os Estados Unidos iria parar de produzir, muita coisa por focar em uma guerra. Por mais que seja muito difícil disso acontecer, existe a possibilidade. O que eu disse é mais uma incerteza pra gente ficar aí atrás da orelha. Então pode ser que a nossa taxa Selic seja impactada por isso, mais uma vez, aumentando ainda mais para que as pessoas consigam se conter aí em meio a outra recessão, talvez, que venha pela frente nesses próximos anos, beleza? Então, com esse vídeo aqui rapidinho, espero ter te ajudado a você se notificar um pouco mais sobre a taxa Selic, beleza? Espero ter te ajudado, tamo junto!